responsável de me sentir alguma coisa. E ninguém aqui é responsável de você sentir nada, a não ser o Espírito de Deus e o abrir do teu coração, a sensibilidade do quebrantar do teu coração na presença de Deus. Eu quero convidar você, pelo menos para mim, vai ser minha última mensagem deste ano de 2000, aqui, né, na nossa igreja, 2018. E eu sei que Deus fez grandes coisas por você esse ano. Eu acredito veemente. Prova uma para mim, pastor, você está aqui vivo esta noite. Então o maior motivo que você tem de abrir a boca para glorificar a Deus com um hino que nós vamos adorar a Deus, antes de eu pregar, nós vamos adorar a Deus com um hino quão grande é o Senhor. Eu quero te convidar só mais um pouquinho, daqui a pouco você vai sentar uns 40 minutos para ouvir a mensagem. Mas eu quero te convidar a ficar mais uma vez de pé. Agora eu quero te convidar com uma atitude diferente. Você vai desfazer de todo pensamento que não seja de render gratidão ao Senhor. Desprenda disso, ninguém fica olhando para lá nem para cá. Eu peço que as mães ajudem aí com as crianças. Eu quero que você feche os seus olhos. Todos vocês, toda a igreja, feche os olhos e se renda ao Senhor em gratidão esta noite. Esse hino é maravilhoso, eu estava ouvindo ele durante a semana. Só Deus sabe o que nós temos passado, e Ele tem demonstrado tanta bondade para conosco, que eu comecei a chorar em casa e só dizia quão grande. E aí eu liguei para a irmã Kézia e disse: irmã Kézia, dá para nós adorar a Deus domingo este hino? Então eu quero que você declare quão grande Ele tem sido para você. 12 meses, mais 12 meses se passaram, e Ele te conservou com vida, conservou a tua família com vida, conservou você bem. Muitos aqui receberam portas abertas, saúde, tranquilidade, paz na alma. Então você tem razão suficiente para declarar conosco que Ele é grande. Feche seus olhos, todos vocês. Fica olhando para ninguém. Agradece a Ele do fundo do teu coração. Se você não quer abrir a boca, fala na tua consciência, no teu coração. Oh, aleluia! Meu Deus, todos hão de ver. Espírito, te rendemos graças. Quão grande é o meu Deus. Se você quiser pôr uma mão no teu coração, põe, de olhos fechados. Derreta o teu coração em gratidão. Ele te livrou este ano. Se não fosse por Ele, você nem estaria aqui. Oh, aleluia! Declara Ele. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Não conta as percas, não. Não olha para as dificuldades que você passou, não. Olha para as coisas boas. Feche seus olhos e agradeça a Ele. Oh, quão bom Ele é. Às vezes você passa a semana inteira sem um minuto pensar nele, mas Ele está o tempo todo com você na mente dele. Aleluia.
o meu Deus. Aleluia. Cantarei com grande é o meu Deus. Grande é o Senhor. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Grande é o meu Deus. Bem baixinho, a igreja. Vamos. Só um coral. Deus. E todos vão dizer. Deixa que muitos olhem para você e diga quão grande é este Deus a qual ela serve, a qual ele serve. Não sei como é que aguenta tanta pressão, tanta luta, tanta adversidade, e ainda sorriem, e ainda consegue ir para a igreja, ainda consegue glorificar. Meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Surpresas para 2019. É o meu Deus. Cantarei. É o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Oh, Labaxeria. Deixa ele visitar o teu coração. Se você ainda não sentiu a alegria de confessar isso, deixa ele visitar o teu coração. Então, mostrar para você as maravilhas que ele tem te causado. A Bíblia diz que ele não depende da tua fidelidade. Para ele ser fiel, isso é a sua natureza. Ele agrada em si mesmo de ser fiel. Quão grande é o meu Deus. Cantarei pro diabo ouvir. Quão grande é o Senhor. meu Deus. Oh, E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. dê uma salva de palma bem forte para ele. Para Jesus. Oh, aleluia! Nós só temos que te dar graças. Oh, doce Espírito. Muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, a tua fidelidade, por ter revelado a tua grandeza a nós, frágeis mortais, pecadores, falhos. O que seria de nós sem a tua presença? Doce Espírito, o que seríamos de nós sem o Senhor? Alabaxeriande como namasterianda na. Alabaxeriande como nos terianda. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos. Toloboxeriande como na. Aleluia.
Abra a tua Bíblia comigo. Peço que agora você vire a tua atenção para aquilo que Deus tem para o teu coração. Êxodo capítulo 19. O título desta noite que Deus me deu é a glória mais excelente. Eu acredito, irmãos, que há uma mudança na atmosfera espiritual. Eu dizia para o Rafael ali na porta, que ele recebeu uma profecia ontem. Eu disse uma frase para ele que eu orava por ele em casa e Deus tinha me dado. E eu disse: se o diabo consegue sentir o cheiro da mudança da atmosfera, de que Deus está para fazer algo surpreendente, maravilhoso, Ele quer acabar com você antes que você experimente essa atmosfera. Ele quer te derrubar a todo custo, antes que você experimente o gosto do que é sentir o derramar da glória de Deus. Eu acredito que algo maravilhoso tem vindo, nós temos buscado isso. Todos acharam? Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 20. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? No livro de Êxodo. Êxodo 19, versículo do 16 ao 20. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: e aconteceu, alguém traz um copinho de água aqui para mim. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Imagina isso, irmãos. Espessa, substancial, uma nuvem grossa, uma nuvem que era, que você podia senti-la. Era algo maravilhoso. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava. Olha que maravilhoso, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Capítulo 20, versículo 19 ao 21. Capítulo 20, próximo capítulo, versículo 19 ao 21. E disseram a Moisés: fala tu conosco. Fala quem com eles? Moisés. E ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava de pé de longe. Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Irmãos, o grande teólogo do século 21, Thomas Merton, ele é escritor e teólogo, ele disse assim, preste atenção nisso. Se você, quando ele falava de adversidade, preste atenção nisso, não perca seu foco. Quando ele falava de luta, de dores, de desertos, quando lhe perguntaram sobre o sofrimento humano, ele disse assim: quando você disser que achou Deus facilmente, talvez não seja Deus que você encontrou.
Por que eu digo isso? Porque eu observo primeiramente como ser humano, como eu já experimentei, acredito que você já experimentou, tem experimentado essa realidade que vou dizer. Muitas vezes, ao peregrinar sobre os desertos desta vida, como o povo de Israel, que estava peregrinando sobre o deserto, sobre tantos desafios que nós já tivemos que passar, acredito que todo ser humano, sendo ele religioso ou não, peregrina por dois tipos de desertos. São dois tipos. E lembrando vocês que desertos têm a conotação, tem um significado, um sinônimo simbólico, dentro da teologia, dentro da filosofia, dentro da conotação poética, de tribulação, de luta, de adversidades, de problemas, de perda. Outra é busca, a busca intensa do ser humano. A outra é vazio existencial, é um deserto. E a outra é peregrinação. Essas são as conotações que nós vamos encontrar em todos esses três aspectos. E hoje a psicologia tem também usado muito essa conotação de deserto, naquilo que nós vamos dizer. Como o povo de Israel passava literalmente. O primeiro deserto que nós peregrinamos, desde que alcançamos a idade da consciência, que é discutível hoje, pelos psicólogos, é entre 9 ou 12 anos de idade. Nós peregrinamos pelo deserto existencial, o deserto interno. Você oscila, você luta internamente. Primeiro, peregrinamos em busca do sentido existencial, do porquê estamos aqui. O que vamos fazer com a nossa vida? Que tipo de identidade assumiremos? Isso é um deserto. Nós peregrinamos em busca desse deserto de identidade, em busca de alguma crença, de crer em algo, ou talvez não crer em nada. Isso é um deserto intenso que nós lutamos. Nós lutamos em busca de uma ideologia, ou de uma doutrina a qual disciplinaremos nossas vidas no seu sentido intelectual e no seu sentido religioso. Nós lutamos, nós peregrinamos dentro de nós. E existe o segundo deserto, o deserto externo, que nós lutamos no mundo físico, no mundo material. Sabe aquela luta que você peregrina pelo deserto externo, nas buscas por ideais de intelectualidade secular, de assumir uma profissão, de terminar uma faculdade, a escola, o ensino médio, de terminar uma faculdade, de alcançar um bom trabalho. E nisso, muitas vezes nesse deserto, você sofre nãos, frustrações, portas fechadas, falta de oportunidade. Dentro deste deserto também nossas buscas é por um bom emprego, nossos anseios por construir uma família, sem muitas vezes ver os problemas que a família traz consigo também. Eu vejo os jovens ansiosos por namorar, por querer um relacionamento. Esse dia eu pus algo no Face, que hoje se usa tanto a palavra amor superficialmente. Eu vi um menino que vinha aqui, e aí ele pôs uma foto sem camisa, novinho, deve ter uns 14 anos de idade, e a menina pôs lá, ai meu gato, ai eu te amo meu amor, 14 anos, acha que sabemos o que é verdadeiramente o amor, na sua profundidade, no seu valor. Então nós achamos que o casamento, o deserto que nós lutamos em busca de um casamento, peregrinamos em busca de um amor, ele é fácil, ele vem com toda a facilitação possível. E não é assim. Quantas decepções você já teve neste deserto? Quantas vezes você achou que se entregar a um braço amigo, a um peito amigo,
a uma pessoa, ia te trazer a completa satisfação. Eu disse para aquela moça que vocês viram, que nós temos ido ao hospital, graças a Deus, Deus fez um milagre, o médico tinha dado 2 semanas só de vida, vai viver em nome de Jesus, tudo saiu já de sua célula. Mas eu disse isso para ele, eu falei, quantas vezes você na igreja disse que tinha arrumado alguém? E eu dizia para você, não busca preenchimento no ser humano, seja primeiro completa, seja primeiro feliz, seja primeiro realizada, aí você está pronto para encarar um relacionamento, porque às vezes nós buscamos no relacionamento a realização de um preenchimento que nunca acontece, porque só Deus pode causar isso, essa completude. Nós também nesse deserto externo, nós vamos em busca de uma saúde perfeita, não é mesmo? Onde nós nos frustramos em um mundo cheio de doenças, vírus até no ar que você respira, bactérias de todos os tipos, e de repente somos pegos com uma enfermidade, uma doença. E neste vasto deserto externo, nós ganhamos e nós perdemos. Sim, nós prosperamos, nós lucramos, mas também nós falimos. Nós vivemos, quem deseja viver intensamente, mesmo no deserto externo desta vida, tem como você viver intensamente. Mas também, uma hora, por mais que você viva intensamente, preste atenção nisso, virá a morte. Sua ou de ente queridos. Então nós lutamos intensamente nesses desertos, e todos nós, sem exceção, peregrinamos por estes 2 desertos. E como aconteceu com o povo de Israel, quando peregrinavam pelo deserto, quase 3 milhões de pessoas, também ocorre conosco, enquanto peregrinamos sobre os desertos desta vida. Quando nos encontramos desorientados, sem respostas, vem sobre nós, vem aquele sentimento, onde nós muitas vezes, questionamos, aquele sentimento terrível sobre nossas almas, de sede, por um contato com o invisível. Gente, só eu então que sou louco, que nunca questionou a existência de um Deus que a Bíblia diz que é 100% justo e amoroso. A sua invisibilidade, nós querendo ou não, uma sede dentro de nós, a nossa parte material, a nossa alma busca em meio aos questionamentos, em meio aos desertos, por um toque com este invisível. Algo palpável, algo visível, algo tangível, algo que você possa cheirar, que você possa até tocar. Está aqui, é real. Eu sempre digo, que Deus não é uma verdade. Muitas vezes você não pode provar uma verdade da existência de Deus, mas Deus é uma realidade mesmo que você não consegue prová-lo. Discuti com o rapaz ateu esses dias, eu disse isso. É como sentimentos, ninguém prova que o amor é real, porque você não consegue vê-lo, porque ele foi dizer para um outro rapaz, que me prova que Deus existe, se ninguém consegue vê-lo, o policial eu consigo ver, mas Deus não. Eu falei, ei meu amigo, espera aí eu entrei na conversa, ficamos até 2 horas da manhã debatendo. Falei, você ama a tua esposa? Ama. E como você pode dizer que ama se o amor não existe, o patriotismo não existe, a alegria não existe? Você não consegue ver o patriotismo, você não consegue ver o amor, você não consegue ver a alegria, mas nós acreditamos todos esses valores, porque eles são reais, nós vemos os seus efeitos, e da mesma forma, existe evidência suficiente que Deus é real, porque por todos os lados, nós vemos seus efeitos. E nós queremos o toque com este visível. Se existe mesmo algo, alguém fora do mundo material e físico, que nós podemos contactar, que possa vir ao nosso alcance, bate-nos aquela fome por amor, de um Pai cósmico, que vai cuidar de nós, que vai nos aceitar quando muitos nos rejeitam, que vai nos abraçar quando ninguém mais nos abraça,
que vai nos pegar no colo e dizer que nos ama quando ninguém mais diz que nos ama. Sabe aquele anseio, aquela fome por este Pai cósmico que vai moldar algum sentido para nós, nos trazendo algum alívio dos desertos em que enfrentamos. Nós ansiamos por isso. Nós desejamos por visibilidade. Nós esperamos trazer o sobrenatural muitas vezes ao nosso nível de materialidade. É o nosso desejo muitas vezes. Deus, eu quero ver acontecer. Deus, Pai, se manifesta de uma maneira visível, ou algo que o Senhor possa fazer, que seja visível, para que eu possa saber que o Senhor está comigo, que o Senhor está cuidando. Nós desejamos. E Deus, por nos ter criado, não há ninguém melhor para nos entender. Isso é que é bom, irmãos. Para uns é ruim, para outros é bom. Eu já disse isso. Para uns se torna ruim saber que Deus nos conhece mesmo. E a gente tenta fingir por fora que somos alguém. O pior é fugir de Deus, ninguém consegue. Que Ele olha lá dentro, Ele vê a alma. Isso é terrível, hein? Para alguns. Outros se sentem alegres, sabe por quê? Deus, o Senhor me conhece. Aí faz igual o salmista. Então eu me derramo perante o Senhor e digo, seja mais forte do que aquilo que tem sido mais forte do que eu, ó Deus. Eu me quebranto e o meu coração se derrama na tua presença, porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Deus ama um coração humilde. Esse aí, ele esquadrinha o coração humilde. E a Bíblia diz que Ele ama coração assim. E esses nunca querem fugir de Deus, e nem viver de aparência externa. De que tudo está bem, você chega e aí, está tudo bem. Então beleza. Parece que está no ápice, né? Mas você olha para dentro da alma, está lá no chão, arrastando. As atitudes não condiz com o que o exterior fala. E Deus está lá de cima assim, você está assim, eu estou assim, ó. Dedão, ó. Você está assim para todo mundo, eu estou assim, ó. Eu quero fazer isso aqui. Aí ele começa, quando ele olha para a alma e vê assim, aquela humildade, Deus, olha, eu erro demais, eu falho, eu assumo, não é ninguém culpado por eu estar assim, Deus, sou eu mesmo, não presto para nada, se não é a tua graça. Aí Deus começa assim, o dedão, ó, agora você chegou onde eu quero. Porque nos desertos da vida, o único culpado de você estar lá são duas pessoas, você mesmo e Deus que te permitiu. Ninguém te põe no deserto, a não ser a permissão de Deus, ou você mesmo, que muitas vezes se põe no deserto interno e externo da vida. Não existe mais ninguém, minha irmã, culpado por isso. Ah não, quer ver, ó, vou mostrar para você, pastor, é assim. Eu estou numa dificuldade financeira. Aí você pergunta, por quê? Porque eu emprestei meu cartão de crédito e fulano pagou. Então quem é culpado? Fulano ou você? Desculpa a palavra, que foi burro de emprestar coisa íntima sua, que é um cartão de crédito. Aí fulano não pagou, mau caráter dele para lá. Mas culpa é sua de ter emprestado. Nada do que vamos justificar. Ai pastor, estou fraco espiritualmente. Por culpa, o que está acontecendo, irmão? Ah, os fulano lá da igreja. Meu Deus. Aí Deus, olha, parece que a gente até ouve ele dizer assim, né pastor? Mas você está indo lá por causa dos fulano? Ou é por causa de mim? Porque se é por causa de mim, os fulanos não importam. O que importa é eu e você. É eu e você. Esses dias eu disse para um rapaz, a moça falou assim, ai, eu não consigo imaginar porque tal líder não fez escancaradamente. Tem coragem de fazer assim, tanta hipocrisia. Aí o outro já pôs lá embaixo, que é outro frustrado com a igreja, põe lá embaixo assim, quem disse para você que nós precisamos de um templo, né? Aí começou a defender a sua tese, né? De que por
porque ele se decepcionou dentro de uma igreja. Então o templo, a unificação, a unidade não é necessária. Ele desfaz de todo um Novo Testamento para defender a sua decepção. E eu pus embaixo assim: minha irmã, dentro do bar tem hipocrisia, dentro da boate tem hipocrisia, dentro da escola tem hipocrisia, na roda de amigos tem hipocrisia, no relacionamento a dois tem hipocrisia. Então vá para a igreja sem olhar quem, vá para servir ao Senhor, porque hipocrisia, desde que existe ser humano, eu sei que existe hipocrisia. Então os desertos da vida não dá para culpar ninguém. Todos nós, sem exceção, vamos passar. Alguns já passou por esse, outros estão em formação, igual meu amigo Léo ali com 17, né, Léo? 16? Na luta ainda desse, né? Jovenzinhos igual a Brenda, que a gente às vezes conversa e tal, que estão ainda, né, na descoberta, buscando o que é o propósito da vida, o propósito, estão ainda assumindo uma identidade real. São desertos internos e os desertos externos, que aí eles vão começar a viver a busca de uma porta aberta, de um trabalho, de um relacionamento, e aí vem os quebra-cabeças, as peças sendo postas, e quebra-cabeça mesmo para pôr as peças no lugar. Então são os desertos. E nós desejamos muitas vezes, como seres que somos, criaturas de carne e osso, nós perdemos a paciência com tudo aquilo que não se manifesta em nossos próprios termos. Quantas vezes nós nos frustramos com isso? Ah, era para ser assim, era para ser ela ou ele. Quando as coisas não acontecem nos nossos próprios termos, nós perdemos a paciência. Poxa Deus, era para ontem. Irmãos, eu viajo na Bíblia quando eu estou lendo. Quando eu vejo que homens como Moisés clamavam e Deus respondia, muitas vezes com voz audível, do povo ouvia uma voz estrondosa do céu, e na sua consciência, lembrando vocês que ainda não havia escrita, de acordo com a maioria dos historiadores. Então Deus falava na consciência, e muitas vezes bradava do céu, que era audível para muitos. Ele se tornava óbvio, se manifestava de uma maneira que havia mais de 3 milhões de testemunhas ouvindo também aquele bradar de Deus, falando com Moisés. E às vezes você ora, você pede, você tem intimidade, e você, Deus, por que para conhecê-lo o Senhor não se torna mais óbvio? Não se preocupa não, que você não é a única pessoa que passa por isso. Sim, irmãos, você não é a única pessoa. Às vezes nós parece que estamos em outro planeta, que é só nós que passamos por isso. Não. Todos passam por isso, pelos desertos da vida, questionando, perguntando, pedindo para que Deus se torne mais óbvio, pedindo para que Deus haja de uma maneira que Ele se torna quase que material e visível. Então não é só você que passa por isso. Eu sou humilde de dizer que eu também já senti o puxão, e às vezes um puxão tão forte, que quase me levou ao cinismo, ao ceticismo, quase já me levou à descrença, à rebeldia contra Deus, e começar a uma jornada fora do propósito dEle. Isso todos nós um dia já passamos. Se você não passou, parabéns para você. Que eu vou falar o que eu atendi de gente. Uma mulher um dia que perdeu um filho debaixo de 2 carros. E quando corremos para o hospital, o pai só gritava assim: homens obreiros da igreja, servos do Senhor, uma humildade, ajudava todo mundo. E o pai dizia: pastor, Deus pisou a cabeça do meu filho, porque o miolo ficou no asfalto. O que eu ia falar para o cara? Você está louco, meu? Para de falar assim de Deus, para de blasfemar contra Deus. É porque não é você. Eu se coloco no lugar, abraçava ele, acariciava, não falava nada, porque não tenho o que dizer. Nós queremos inventar desculpa numa situação dessa. Deus é fiel, você acha que Ele não sabe disso? Deus é bom, irmão, aguenta a mão, não é teu filho.
Então quantas vezes nós já caímos nessa malha, né? Quantas vezes nós já questionamos? Quantas vezes o deserto foi muito calor e a noite muito frio? Como o próprio povo disse a Moisés no capítulo 14. Vamos lá para o capítulo 14, versículo 11. Olha lá. E disseram a Moisés, quando eles passaram pelo processo do deserto: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Quantas vezes nunca, sabe que você, a gente olha para isso e fala, que povo ingrato. Gente, nós estamos tratando de ser humanos. Além do deserto externo, eles estão passando por um deserto interno. Que um Deus que lhes fez a promessa de lhes dar um lugar, permitir que eles ficassem 430 anos escravos, e depois ainda ter que peregrinar por um deserto, e sempre rodeados de perigos, adversidades, lutas, falta de coisas, até ele chegar ao encaixe daquela fé madura. É um processo de peregrinação, é um processo de questionamento, é um processo de busca ou desistência. E às vezes o caminho mais fácil para muitos é desistir, não é mesmo? Quantas vezes nós pensamos em voltar? Ó o resto do versículo. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Quantas vezes você já pensou, em meio ao deserto interno e externo da sua vida, em voltar para o Egito lá fora? Que tem o simbolismo do mundo. Quando eu estava lá, não acontecia isso. Claro que acontecia. Você não notava que você enchia a cara, se rodeava de amigos que não podia preencher o vazio. Chegava um pozinho para aqueles que gostavam, outros fumavam uma maconhinha. Cadê o Rafael, né, Rafael? Para dar um relax, sai da internet, para dar um relax, né? Presta atenção. Outros vão fazer afazeres, esportes, tudo para cobrir o espaço, o vazio, porque desistiram. É mais fácil ficar no Egito, no mundo. Lá meus méritos resolvem os problemas do deserto. Lá eu não preciso confiar num agente invisível. Lá eu não preciso esperar tanto. Lá o negócio era o seguinte: não acontecesse, eu resolvia com minhas próprias mãos. Se não fosse na justiça, se não fosse da maneira certa, eu dava um pulinho na cerca do vizinho e passava a mão. Mas eu dava um jeito de resolver. E eles desejaram voltar para o Egito, para o mundo. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Nós desejamos às vezes voltar para as prisões. Enquanto nós peregrinamos, enquanto nós passamos pelos desertos da vida. Mas eu quero dizer algo para você. Quero que algo fique bem claro. Que todo deserto em que Deus está presente, preste atenção nisso, a alma se sente livre, a alma se sente sustentada, a alma se sente amparada e a alma se sente completa. Mas todo Egito, com todos os seus prazeres, sem Deus, a alma se torna encarcerada, desprovida, desamparada e sozinha. Por maior que sejam os prazeres do Egito, por maior que o diabo te dá os restos, que são os pepinos, as cebolas, e os demônios comendo o melhor nas suas mesas, e te escravizando a pisar barro o dia inteiro, fazendo bloco e construindo o império dele, e você achando que está em vantagem. Mas a alma está um vazio que só. É aquilo que eu disse, aí culpamos todo mundo pelo vazio que eu estou sentindo, o deserto que eu estou passando. A culpa é minha, a culpa é sua, a permissão é de Deus.
Olha para vocês ver isso. Em Marcos capítulo 9, versículo 22 ao 24. Um pai traz um filho para Jesus, que vivia possesso. Além de estar surdo, ele se jogava na água, se jogava no fogo. Olha que maravilhoso isso. Por que eu estou falando para você? Que nós passamos por momentos sim, de dúvidas. Passamos por momentos difíceis, de questionamentos em meio ao processo dos desertos. Este homem estava vivendo um deserto com seu filho. E Jesus olha para ele e diz assim: ó, preste atenção aqui. Ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí o homem logo responde: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha que fantástico esse versículo. Que fascinante, ao mesmo tempo tão contraditório da parte do Pai. Fascinante porque o Deus homem Jesus vai dizer assim: olha, se tu podes crer. Ele usa o verbo poder no estado condicional. Se você conseguir crer, tudo pode ser possível para você. Conhecendo a natureza humana, você não tem obrigação de crer. Se você conseguir crer vendo essa situação, se você está vendo teu filho, ninguém consegue repreender o demônio dele, ninguém consegue curá-lo, ele cai na água, quem consegue ver um filho assim? Aí Jesus olha para a natureza humana daquele homem, para dentro do teu coração e diz assim: se você puder crer. Irmãos, é um Deus fantástico, não é? Um dia eu estava na cruzada do pastor Benihim, e veio um ateu à frente. Ele tinha sido curado de câncer, e ele arrancou os tubos. E o Benihim, quando foi entrevistar ele, né, perguntar aquelas perguntas que ele faz no palco, no púlpito, perguntou assim, Deus falou para o Benihim algo, Deus falou assim: Deus acaba de me dizer, o Benihim falou, Deus acaba de me dizer que o senhor não cria. Ele começa a chorar e diz: true, verdade, eu sou ateu. Aí o Benihim olha para a plateia e diz assim: quantas vezes eu disse para vocês que Deus não depende da fé de vocês, Deus depende da fé de quem ministra, e Deus depende daquilo que Ele é. Porque a fé é dom do Espírito. Um ateu que não crê, como ele tem fé? Aí o milagre, agora olha os dois, vou dar para você 2 segredinhos aqui, tá? Anota aí. Por que muitos cristãos não são curados e muitos ímpios são? Por que muitos ímpios recebem coisas e muitos cristãos não? Eu vou dizer para você: o ímpio não precisa da fé para conquistar, ele precisa da fé para entender que Deus existe, que o ama, para que ele venha se converter. Agora o cristão, para receber, tem que amadurecer a fé. Então Deus trabalha na tua fé, que Ele já te deu quando você recebeu o Cristo. E ver um ateu daquele receber através da fé que Benihim aplicava nas suas mensagens, de orando para o enfermo, de repente ele bateu aquela fé nele através do Espírito. Aquele homem levanta da cadeira de óleo, arranca os... Eu estou falando porque eu estava lá, eu vi tudo. E confessar que era ateu, e o Benihim encostou a mão nele, ele caiu lá todo eletrocutado. Aí levantou e falou: e agora, você quer? Agora eu queria, mas não faz isso mais não. E Benihim: eu não estou fazendo nada, só pôs a mão, ele já caiu de novo. Quantos ateus eu vi curar nas cruzadas dos Benihim? Eu fui 6 vezes na cruzada dele. Quantos ateus eu vi sendo curado? Kathryn Kuhlman, eu tinha o DVD do Última Mensagem, Kathryn Kuhlman, uma mulher sem os 2 joelhos, andando em cima do púlpito em Las Vegas, quando ela fez uma cruzada, sem os 2 joelhos, a pele para dentro, e aquela mulher dobrava e andava, e Kathryn Kuhlman parece que voava em cima do palco, do púlpito assim, pregando, e ela também não cria, aquela mulher passou a crer ali. E este homem estava passando por essa situação.
Se tu podes crer, mas se você não crê, não preocupa não. Deus está diante de você, e eu não dependo da tua fé para fazer, eu faço. Jesus conhecia a natureza dele. Jesus sabia a dificuldade. Agora entenda uma coisa, Jesus conhecendo a nossa natureza, Jesus sabe muito bem que a invisibilidade de Deus garante que nós passaremos muitas vezes por momentos de dúvida em meio aos desertos da vida. Você vai passar. Aquele homem só tinha regras, só tinha leis judaicas. Nenhum homem pisou na terra para fazer os milagres que Jesus fez. Por isso que ele se destacou. Um chefe da sinagoga como Nicodemos vai chegar para ele e dizer: bom mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vem de Deus. Ele está desqualificando todos os outros profetas, todos os outros rabinos. Quantas vezes lhe faltou na sua dispensa, e de repente ele materializa na pessoa de um irmão e lhe traz uma cesta básica. Deus descendo ao nosso nível de materialidade. Quantas vezes você estava precisando de um dinheiro urgente, alguém chega, aconteceu comigo hoje, já se materializou, alguém chegou e pôs uma oferta, só Deus sabe que eu estava orando. Deus se materializando, e aparece alguém, paga uma dívida que te devia tanto tempo, ou põe: o irmão, eu senti de te dar isso aqui, ó, Deus te abençoa. Deus se materializando, tornando, confirmando a fé, no meio ao deserto das nossas vidas, descendo ao grau da nossa materialidade, e provendo. Quantas vezes você estava doente, e Deus, através de um milagre, se materializou, tocou teu corpo, através de um arrepio, através de uma eletricidade, através de uma simples oração, e de repente você viu a materialização do poder e da glória de Deus sobre a sua vida. É isso que ele faz, e diariamente a glória de Deus é tão fascinante que ela vai nos revelar algumas coisas a nosso respeito. Diariamente, quando nós lemos, vamos lá para o capítulo 13, versículo 21. Desculpa, pega aí, deixa eu ver se eu acho. Diariamente, pega aí, 21, 22. É isso mesmo. Mas antes disso, tem um versículo aqui, olha que maravilhoso aqui, olha. Ó. Quer ver? Olha que maravilhoso. Aqui, ó. Capítulo 16. E versículo 19 ao 21. Só para me mostrar para você que é diariamente que Deus se materializa em forma de confirmação da nossa fé, provendo, curando, fazendo milagres, se manifestando com a tua glória. Olha lá, e disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Todos os dias Deus se materializava na sua glória em forma de maná, e dizia assim: olha, como que é para hoje, que amanhã eu vou prover. Eu não quero que vocês vivem na ansiedade do amanhã. O que eu vou prover hoje, eu posso prover amanhã. É esta dimensão que Deus quer que nós chegamos. Agora vamos lá ao capítulo 13, versículo 21 e 22. Vamos caminhar aqui. Olha as coisas que nós aprendemos com a glória de Deus. Não vou demorar muito mais. Capítulo 13, versículo 21 e 22 diz assim: olha, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo, diga comigo, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós aprendemos com Deus, com a sua glória, com a manifestação da sua glória, com a materialização da revelação da tua glória, algumas coisas sobre Deus. Deus nunca nos deixará sem evidência da sua presença conosco em meio aos desertos. Ele sempre se manifestará com alguma evidência da tua glória e providência. Versículo 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus sempre será o nosso guia em meio aos desertos e infortúnios que a vida possa nos trazer. Ele vai nos guiar. Nunca tirou de diante deles a nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele sempre materializará algo para mostrar que mesmo que a sua pessoa é invisível, mas a sua glória pode ser vista em alguma providência, em alguma manifestação. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Preste atenção nisso aqui, que isso é fundamental. Não importa o deserto que você está passando, não importa o deserto que já passamos, o que importa é entender que Deus está sempre por trás dos bastidores. Deus está sempre orquestrando cada situação em nossas vidas. Ele sabia que o inimigo vinha, mas ele falou assim: acampa aqui, eu estou orquestrando tudo, eu estou no controle de tudo, eu estou permitindo e muitas vezes ordenando o que vocês têm que fazer. Para aqui, que é aqui que eu vou mostrar a minha glória, é aqui que eu vou materializar algo dinâmico que o mundo nunca conheceu. E mais de 4 a 5 mil anos depois, nós ainda continuamos a ler e a ver evidências e filmes sendo lançados. Um museu aberto à beira do Mar Vermelho, onde encontraram ali rodas de carruagens egípcias, onde encontraram pedaços de carruagens, potes de cerâmica egípcias, arcos e flechas de homens egípcios daquela época que foram afundados ali onde a Bíblia descreve que Deus enterrou debaixo das águas do Mar Vermelho e Faraó e todo o seu exército. A evidência materializada. Então ele sempre está orquestrando cada situação. Versículo 3 do capítulo 14. Então Faraó, olha que maravilhoso, gente. O seu Deus é onisciente. Fala O seu Deus é onisciente. Nossa, Alão, que é isso? O seu Deus é onisciente. Então ele sabe o que o teu inimigo está pensando de você. Mas deixa ele pensar o que ele quiser. Sabe quando você está passando pelos momentos de desertos difíceis, adversidades, problemas, aí o inimigo disse: agora está encurralado. Eu fiz algo que agora o Eliseu não sai dessa. Aí Deus está lá em cima lendo a mente dele. Fica tranquilo que você vai ver o que eu vou fazer, inimigo. Pensa o que você quiser. Eles não são oniscientes, eles dependem de mim. Eles não conhecem a tua mente e tua intenção, mas eu conheço. E tudo eu estou orquestrando. Eu fiz eles parar bem onde eu queria, para você pensar exatamente o que você está pensando deles. Agora eles não têm saída, nós vamos cercá-los, nós vamos destruir. Mas é ali, Satanás, que eu vou dar-lhes a vitória, que eu vou fazer história na vida de um povo. É neste lugar que você achou que seria a tua
morte, que Deus fez você parar, estagnar, que o inimigo achou, é agora que eu destruo. Deus está lá de cima dizendo: não, é aí que eu vou mostrar minha glória, é aí que eu vou mostrar minha presença, é aí que eu vou restituir, é aí que eu vou fazer. Tem uma atmosfera mudando, povo. Tem algo novo em 2019. Onde o diabo achou que tudo estava acabado, é aqui que Deus chega e mostra a tua glória. É neste momento, quando nós paramos, achamos que não ia dar mais, achamos que não ia funcionar, Deus está dizendo: calma, fica tranquilo, estou orquestrando tudo, estou permitindo que o diabo pense o que quiser, que é aí que eu acabo com a festa. É aí. Versículo 3. Desculpa. É versículo 3, né? Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Olha o versículo 4. Olha como Deus está sempre orquestrando tudo. Só a parte primeira aí, antes da vírgula. E eu endurecerei o coração de Faraó. Sabe, olha para mim. Às vezes está vivendo aquele momento maravilhoso, fantástico com Deus. Aí de repente ele permite o deserto. Só que Deus é tão inteligente que eles às vezes vai lá assim, irmão Eliseu, e dá uma cutucada na costela do inimigo ainda. Dá uma endurecidinha no coração dele, como ele fez com Jó. Então vai lá tocar. Você está querendo testar a fidelidade dele comigo? Eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu sei o homem que ele é. Eu sei o caráter que ele tem. Toca lá. Ele cutucou o diabo, endureceu um pouquinho ainda o coração. Toca, tira tudo, mas não tira a vida dele. O bicho não satisfeito voltou lá e falou: claro, o senhor manteve, então vai, você manteve ele com vida, então vai lá. Toca ele com doença, mas não mate. Ah, o diabo vai todo satisfeito. É agora. Agora eu acabo com este homem. Vamos ver se o bicho é íntegro. Chegou aquela praga terrível. Teve que acender uma fogueira e pegar ali cinzas quentes e cacos e coçar aquelas úlceras. Mas antes disso, quando ele perde tudo, ele cai de joelho, rasga suas vestes, joga terra na cabeça e diz: o Senhor deu, o Senhor também tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus espera tirar disto, pastor? Do deserto que eu estou vivendo, das adversidades que eu estou vivendo e vivenciando. Vamos lá para o versículo 25 do capítulo 14. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Olha que maravilhoso. Então disseram os egípcios: fujamos da face da Quésia, do Edmilson, do Adilson, da Denise, do Alain, fujamos do Toninho, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O Senhor é quem luta por eles. Eles não aguentariam conosco, eles não têm capacidade nenhuma, são frágeis, mas Deus está lutando por eles. O que Deus espera? Mostrar sempre para os nossos inimigos de nossas almas que não existe poder maior do que Ele. Segunda coisa, versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor viu. Ei, materialização. Deus se torna visível através da providência dEle, através da manifestação dEle, através do mover dEle, através do milagre. Eles viram. Aí vai continuar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele. E em
Moisés, seu servo. O que Deus quer comigo, pastor? Quando eu estou passando pelos desertos da vida, o que Deus espera? Deus quer sempre ser glorificado através das nossas vidas, em meio aos desertos que enfrentamos. A Bíblia diz que eles temeram e adoraram ao Senhor. Entenda isso, você existe para adoração de Deus. Sem isso a sua vida nunca fará sentido. Você nasceu para a glorificação de Deus. Quando Deus te olha, como a Bíblia diz, que a terra está cheia da sua glória, Ele não está olhando para as plantas apenas, Ele está olhando para a excelência da criação dEle, que é você. A única pessoa que é portadora desta glória é você. Ele não pode enxertar uma árvore com o Espírito de Deus, mas Ele pode encher você com o Espírito de Deus. É por isso que a terra está cheia da tua glória. Ele quer ser sempre glorificado. E aí chegamos nos textos que lemos, capítulo 19, versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele como fogo, com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Preste atenção aqui. Onde Deus desce para falar com o povo, preste atenção que eu estou ansioso para esse dia chegar aqui. Eu estou ansioso. Onde Deus desce para falar com o povo de perto, onde a tua presença se materializa em forma, aqui nós vemos, em forma de quê? Trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, um sonido de buzina e fogo, onde a estrutura sólida do monte, em pleno ao deserto, tremia. Mas o que Deus espera de nós, pastor, em meio aos desertos da nossa vida, número 3, é nos desertos de nossa vida que Deus deseja mexer com as estruturas sólidas que nós construímos sem Ele. É no deserto que Ele sacode as estruturas que você achou que ia ser a tua confiança, o teu amparo, a tua força. Às vezes foi muito dinheiro, às vezes foi um bom relacionamento, às vezes foi filhos e você viu que se decepcionou, um bom emprego e não está causando o que você esperava. De repente Ele faz isso te decepcionar, sacode, balança tudo, treme. E aí foi a sua estrutura, que era sólida, começou a balançar. Mas por quê, pastor? Porque Ele quer ser sua estrutura sólida. Então onde Deus desce, é isso que acontece. Ele se torna a nossa segurança, provedor, esperança. Ele se torna a totalidade de tudo que necessitamos. Versículo 20, olha que maravilhoso. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Preste atenção nisso. É o versículo 20, né, que nós lemos. Isso. Deus deseja que nos desertos da vida, Ele deseja nos provar, para que viemos temê-lo. Agora, mais forte ainda, para terminar esses itens, é isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz que Moisés sobe, mesmo com o povo com medo. Gente, Moisés sobe. É coragem, não é? Eu duvido você. De repente o cume do monte escurecer tudo. É trovão, relâmpago para todo lado. É uma buzina. Pum, pum. Eu duvido se você subir. O monte fumegava em fogo. Aí Moisés ouve uma voz e diz: sobe. Entenda uma coisa. É nos desertos da vida que Deus revela quem verdadeiramente quer intimidade e quem verdadeiramente só quer assistir de longe e receber algo dele. Quem quer intimidade? Vamos lá. Versículo 19 do
capítulo 20, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, porque se Deus falar com nós, nós vamos morrer. Preste atenção, quem quer intimidade não tem medo de Deus. Temor é diferente de ter medo. Ter medo é quem está devendo alguma coisa. Ter medo é você querer distanciação, porque você sabe que ali há perigo. Temer é reverência. Temer é aproximação. Eu quero estar perto, sabe? Eu acho que no céu, quando nós chegar lá, não vai dar nem para caminhar quando nós estamos indo em direção ao trono. Eu acho que nós vamos chegar e fazer assim, ó. Meu Deus, é isso. Reverência vai invadir a nossa alma, aquele sentimento de um amor puro, de um amor completo, de algo que você nunca experimentou, nem nas melhores poesias e músicas que você já ouviu. Eu acredito que quem quer intimidade com Deus, quer sempre estar por perto, e Deus está à procura de um povo que cansou de assistir de longe. Olha aí, versículo 20, e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o temor dele esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Reverência põe um temor em você, põe um medo de perdê-lo, põe um pavor de você perder aquele que tanto te ama. Eu não vou trocar ele por nada, porque se eu perdê-lo, eu perco tudo. Eu não quero viver mais assim. E aí continua: e o povo estava de pé de longe. Para de querer ficar assistindo de longe. Queira entrar debaixo da nuvem. Queira participar da revelação da glória de Deus. Chega de viver a mesmice do Evangelho. Para de viver a teoria. Vamos viver na prática da completude do Evangelho de Cristo, que é poder. A Bíblia diz, é poder. A Bíblia diz que um homem de 3 milhões de pessoas sobe. Pare de querer ficar com a maioria. Estou indo na igreja, está bom. Estou sentado lá, está bom. Vou lá do meu dízimo, está bom. Eu vou no culto no domingo, está bom. Durante a semana não gasta 1 minuto com Deus. Quer chegar aqui e sentir o quê? Se a carne está toda saturada de alimento. Não comeu nada de Deus durante a semana. Esse miserento de celular que está destruindo o tempo de intimidade na vida de muitos. Miserento de internet, que você sente mais vontade de correr para frente quando acorda, do que cair de joelhos e dar um bom dia. Ei, nós estamos falando de Deus, cara. Deus quer falar com você. Você nunca caiu na real que é Deus que quer ter intimidade. É Ele que desceu. E para terminar, preste atenção nisso, irmãos. Capítulo 33. Vamos lá. Já vou terminar. Isso é muito profundo, eu não podia correr tanto, senão você se perde. Todos acharam? Capítulo 33, versículo 15 ao 18. Olha aqui para mim primeiro, antes de nós lermos. Gente, eu li isso essa semana em casa. Eu tenho mania de pôr minha cadeira de rodinha. Não é cadeira de roda, não é de rodinha de escritório. De frente da porta do som tem uma matinha gostosa pela manhã, então entra uma brisa boa. E eu coloco minhas pernas por cima de uma cadeira e vou ler a Bíblia com um cafezinho do lado. Mando até a fotinha para minha menininha, que ela me deu um copinho assim, ó, melhor pai. Aí eu falo, não tem nem como ficar longe de você, eu tenho que tomar café todo dia de manhã. Aí eu mandei a fotinha para ela. Mas eu sentei ali, quando eu lia isso, Deus descer desta forma, eu falava, Deus, que
glória. Onde está o Senhor desse jeito? Descer de uma forma que eles podiam sentir como uma nuvem espessa, algo muito grosso, substancial. Parecia que os átomos, poderiam ser sentidos no ar, os átomos, tem os outros partículas, as moléculas de átomos, mas tem as outras moléculas que formam o ar. Esqueci agora, fugiu da mente. Os elétrons, né? As energias que nós sentimos e outras coisas mais. Parece que aquilo se tornou tão palpável sobre aquele monte. Agora imagina Deus falar audível e a gente acha que Ele é diferente hoje. E eu sentava e eu me derramava e falava: Deus, onde está? A ponto, vou falar algo tão profundo, eu acho que alguns lembram, muitos anos atrás eu falei disso. O capítulo 33, versículo 15 ao 18, Deus fala assim: Moisés, eu não aguento mais o povo. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo. Irmãos, imagina um anjo chegando na sua casa, né, irmão? Deve ser muita glória. Imagina aquele ser luminoso, forte, perfeito, né, no seu ser. Talvez seja até belo, né? Porque eu acho que no céu não tem nada feio. A gente que fica feio aqui, mas no céu acho que é muito lindo, né? A gente, pois não, receber um corpo glorificado, viu, meu Eliseu? Não precisa preocupar. O corpo vai mudar. Viola, não precisa preocupar. Mas, imagina um anjo. Aí ele disse assim: Deus, eu não quero anjo. Se o Senhor não for conosco, a tua presença, o Senhor, eu não quero sair daqui. Então mata nós aqui mesmo. Isso é muita intimidade. Ainda ele é ousado e diz no versículo 16: mostra-nos a tua glória, a tua face nós queremos ver. Oh, irmãos, agora vamos para algo profundo e teológico, maravilhoso. Porque Moisés pede para ver a face de Deus, contemplar a glória da face de Deus, e no momento Deus não fez, porque a Bíblia diz que ele vai dizer: Moisés, ninguém que me viu face a face pôde viver. Sabe por quê, Moisés? Eu não tenho como, em pessoa, minha pessoa, se materializar agora, Moisés, para me poder descer ao teu nível de materialização e nós poder ter um TED, um face a face. Todo homem que me vê, Moisés, desta forma, espírito como eu sou, a glória é demais, o corpo não suporta, Moisés, você vai morrer, não tem como. Mas eu achei linda a intimidade e o desejo. Mas pega aí, pastor, olha que profundo, caminha. Essa voz ecoou na mente de Deus durante séculos. Séculos se passaram, e ele lembrando de Moisés, porque você vai ver que lá no livro de Êxodo ele fala: se guardares das tuas memórias estas coisas, eu hei de vos abençoar. Então Deus é um Deus de memória, ele guardou isso, ele guardou e os séculos foram passando. Vou te dar algo profundo e teológico. Vocês ouviram algo que talvez é contraditório ao que eu vou dizer. Eu conversei com o pastor, ele permitiu. Teologicamente, pelo que eu estudei, o que eu acredito, o paraíso é inaugurado pela fé de Abraão. Por isso que é chamado seio, coração de Abraão. Para vocês verem, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o que é que acontece? Capítulo 1, versículo 18 em diante, o que acontece? Jesus morre e desce aos espíritos em prisões, que Pedro vai dizer o que? Que morreram antes do dilúvio, não existia para onde irem, estavam todos condenados. Jesus desce, dá-lhes a chance de dizer: eu sou o Cristo, descrito nas profecias. Desde Gênesis já foi dada a promessa à serpente, de que viria um que lhe pisaria a cabeça, e ela lhe feriria o calcanhar. Ela feriu Jesus no calcanhar com os pregos, mas Jesus vai pisar a cabeça dele, de acordo com Paulo, através da igreja. Dá para acontecer. Qualquer momento, Deus vai nos dar o gosto de pisar a cabeça dele. Agora preste atenção aqui. A Bíblia vai nos dizer: pastor, quem morre hoje, para onde vai? Paraíso.
Vou te dar vários textos bíblicos, tá? Quando Moisés pede para vê-lo face a face. Mateus 17, versículo do 1 ao 13. Jesus conta a história do Lázaro e o rico, mendigo Lázaro, o rico. Para onde que Jesus disse? Aonde que Jesus disse que ele estava com o pai Abraão? Paraíso. Aonde que Jesus promete levar o malfeitor na cruz? Paraíso. O paraíso é existente até hoje, porque a alma ainda não herdou a cidade de Deus. Ninguém ainda viu Deus. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia vai dizer, quando Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição primeiro dos justos, que encontrará com um corpo, que receberá um corpo para incorruptibilidade, outro para corruptibilidade, e aí sim estaremos diante do julgamento de Deus, como está em Apocalipse 20, que vocês podem ler em casa, que a Bíblia diz que grandes e pequenos estavam diante dele. Aquilo fala de todos. Aqueles que morrem hoje estão em alma, sendo no inferno em prisões, ou sendo no paraíso, regozijando, no estado de êxtase, de total paz, de total amor, porque mente é o eixo da alma, é o que gira a alma. A sua mente está consciente, a mente de quem morreu está consciente, um dia receberá um corpo glorificado. Agora entenda bem isso, nós só estaremos na cidade de Deus para as bodas, lembrando que Apocalipse diz que a cidade de Deus desce sobre os montes de Sião, na nova terra, no novo céu, e ela fica suspensa, sem tocar o chão da terra nova, e nós teremos acesso à Nova Jerusalém e à terra, a Nova Jerusalém onde está o trono de Deus, e a terra. Então eu só quero que você entenda isso, pelo que eu vou dizer, ficou ecoando na mente de Deus. Moisés quis ver minha face, eu não pude mostrar. Eu sou espírito demais, sou glorioso demais. Aí Deus decide, entenda isso, Deus decide se materializar na pessoa do Cristo. Aí no monte da transfiguração, Ele traz Moisés do paraíso e diz assim: Moisés, desce você e desce Elias. Aí Moisés desce, o Cristo vai de encontro. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava, e Moisés começa a ver o Deus Cristo no rosto, onde ele tem um encontro com Deus, face a face, na materialização da manifestação da glória de Deus no Cristo. Deus mostrou a sua face e a sua glória para Moisés, na pessoa de Cristo, se rebaixando, se materializando, se fazendo homem. Mas quando ele vai de encontro, a Bíblia diz que houve uma transfiguração. Ele se manifesta gloriosamente, que o seu rosto brilhava como o brilho do sol. Oh, Labaxeia, entenda isso, e estou terminando. Deus deseja uma geração, um povo que queira estar perto. Os desertos é para te fazer aproximar mais de Deus. Aí eu lendo isso, chorando, aí eu falava: Deus, onde está essa glória? Onde está essa presença? Aí Deus falou assim: sabe, eu vou falar para vocês uma palavra, mas brincando aqui com vocês, mas não é assim que Ele fala conosco. Mas é como se Ele dissesse assim: tolinho, olha para mim, para de desejar o que é passado. Sabe por quê, tolinho? Porque na nova aliança eu não me manifesto com trovões, eu não me manifesto com relâmpagos, não me manifesto de fora para dentro. Na nova aliança
eu habito dentro de vocês, eu me manifesto de dentro para fora. A glória mais excelente, ei, escuta isso, nós deveríamos estar vivendo hoje, porque esta glória habita aqui dentro. Quando Jesus vai dizer, eu vou para o Pai, no capítulo 14 de João, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro Consolador. Esse outro quer dizer, no grego, da mesma espécie, como eu, da mesma irmandade, alguém da mesma substância, e Ele está habitando convosco, mas Ele estará em vós. E essa promessa veio em Atos 2, fazer de mim e de você uma residência desta glória. Vamos colocar de pé.